Meus irmãos, nesse tempo de pandemia e está todo mundo ainda colocando os ponteiros em dia, né? Ajustando os relógios, voltando, e altos e baixos, e é um período meio esquisito, parece que hora está tudo bem, hora parece que a gente está chupando bala com papel, é um negócio esquisito, né? Um tempo meio estranho, parece que a gente está comendo ovo sem sal de vez em quando, a vida, a gente não sabe direito como vai ficar, daqui a pouquinho volta o colorido, o sabor da vida, fica tudo bem, né? Mas Deus não nos deixará sem ajuda e sem apoio nesse tempo. Deus não nos deixará sem força, sem direção, sem provisão, sem alento. Deus não nos abandonará. A promessa do Senhor Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias até o fim. Você acha que Ele não sabia que ia ter a pandemia da Covid-19 quando Ele prometeu isso? Claro que Ele sabia, né? E ainda assim a promessa dele está valendo. O grande problema é que às vezes nós nos concentramos demais nos nossos sentimentos e damos crédito excessivo àquilo que sentimos, conferindo o valor de verdade ou de posição definitiva. É isso. Mas o seu sentimento, ele não define a sua vida, ele não é determinante, ele é importante para a sua vida, mas ele não é determinante. O que precisa ser determinante na sua vida é a fé. É a fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. Então, essa fé, ela precisa ser mais forte do que o nosso sentimento, de maneira que mesmo quando você sinta que você está bem ou você não está, ou isso ou aquilo, a sua fé, ela é mais importante, ela é determinante na sua vida. E para que você alimente essa fé, você precisa da palavra de Deus, que é o alimento. E a sua fé, ela tem um conteúdo, ela não é uma coisa cósmica, gasosa, subjetiva. Ela é uma fé ancorada em verdades claras e reveladas. Portanto, nesses dias, olhe para o seu sentimento, dê atenção a ele, cuide dele, mas não deixe que ele domine a sua mente. Os sentimentos oscilam, e aí você começa a ter pensamentos negativos e ruins, que as coisas vão dar errado. Eu já não quero sair de casa, eu não quero ir na igreja, eu não quero ir em fulano, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Vença isso pela fé. Lute. Se tem uma coisa que o povo de Deus faz na Bíblia inteira, de capa a capa, é lutar. Nós somos um povo guerreiro, meus irmãos. Nós não somos um povo que nos entregamos por qualquer motivo. E se você precisar de ajuda em oração, passa a mão no telefone e liga para o seu pastor, para os seus irmãos, e vamos caminhar juntos. Mas não se deixe dominar e acomodar. Sabe quem gosta que você faça isso? O diabo, o seu adversário, que anda ao teu redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele domina sobre o reino das ilusões, fantasias e sentimentos. Ele tem uma Disneylândia particular para cada um, com ilusões que te distraem, com trem fantasma para te assustar, com casa dos horrores para te desanimar, e com lindas promessas vazias que nunca vão acontecer para te desencaminhar. Mas você tem uma verdade revelada, objetiva e concreta, que promete que Deus estará contigo em todos os momentos, que promete, como no Salmo 46, que nas maiores tribulações Deus é presente, socorro. E isso não é condicionado a se você está bem. Não, peraí, deixa eu ver meu desempenho, deixa eu pegar meu saldo aqui e ver se eu tenho jeito de fazer um pix aqui para ser ajudado por Deus. Não é pelo seu desempenho. Não, essa semana eu fui muito bem com Deus, então eu posso pedir ajuda. Não, essa semana eu dei uma vacilada aí, eu não vou ter crédito. Não vou ter como acionar, eu vou ter que correr para o diabo mesmo e ficar com medo. Irmãos, isso não existe. Como nós vamos falar no texto de hoje, Deus, ele tem riquezas na glória, recursos abundantes e infinitos de ânimo, paz, coragem, força e fé para você enfrentar a vida.
Não se deixe, ai, não, eu não sei. Como é que você não sabe? Tem 66 livros te dizendo o que é para você saber. Tem milhares de versículos, centenas de capítulos. Ai, não, eu não sei, sabe o que é? Não, eu não sei o que é, eu sei o que está na Bíblia. E eu te encorajo a ter mais contato com a palavra de Deus. Não, pastor, mas eu tenho lá ouvido, o senhor tem postado 1 a 2 capítulos por dia do plano. Ótimo, que bom que você tem feito isso. Eu fico feliz, até para que meu trabalho não seja em vão, de todo dia estar postando aquele link lá para você. Mas leia mais. Não, pastor, não tem uma coisa mágica? Não, não tem tangue, que você rasga o envelopinho, coloca o potinho, fica rosa e doce. Não, isso não é fé. É mais fácil uma campanha, um pregador de fora, ungido, que vai resolver a tua vida. Só que tudo isso é mentira. Vai pelo caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Ore a Deus. Deus, tira essa coisa que o diabo trabalha na minha mente de colocar desânimo. Jesus orou por Pedro e pelos apóstolos, Satanás queria peneirá-los. A batalha espiritual não é só você se dirigir ao diabo, em que pese você tem autoridade de fazer isso. Ainda não começamos a pregação não, tá, irmãos? Eu estou aqui falando algo que Deus colocou no meu coração para a igreja. A batalha espiritual também é você orar a Deus, falar: Deus, tira esses pensamentos da minha mente que o diabo insiste em colocar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muda esse pensamento para pensamentos de paz, como diz a tua palavra, tudo que for bom, puro, justo, nisso pensai. Ore a Deus sobre isso, viva uma vida com Cristo, enfrente o seu dia a dia com Cristo e não com pensamentos negativos de desânimo, não com pensamentos de, não vai dar, eu não sei. Não, Deus tem porta, Deus tem caminho, Deus tem direção, Deus tem fé na palavra para você. Busca. Há tesouro inesgotável nesse livro, acessível no seu celular, na sua televisão smart, no seu computador, acessível em qualquer lugar. Não se entregue ao desânimo, lute, povo de Deus, lute. O povo de Deus tem que ser um povo guerreiro, um povo cheio de fé. Pastor, não quero passar o dia gritando com o diabo não, e nem faça isso. Essa é mais uma da armadilha do diabo, que você imaginar o dia inteiro você ficar gritando com ele, só de imaginar isso já desanima, né? E preste atenção, o diabo sempre vai trabalhar na sua vida e na minha vida com luvas de pelique e sapatinhos de algodão. Ele faz toda a questão de você imaginar que não é ele que está agindo. É igual o rato quando entra em casa. Rato, quando entra em casa, ele vai pelo cantinho, ele beira, ele vai atrás da geladeira, ele faz ninho na máquina de lavar. Esses dias um me mandou uma foto, a tela que eu botei embaixo da máquina de lavar para o rato não entrar. E você não vê, o dia que você descobre, já tem papel ruído, comida mexida, já tem fio ruído de máquina de lavar. O diabo é um rato, covarde, e ele vem para prejudicar, mas sem ser percebido, porque ele quer ir roendo pelas beiradinhas. O diabo não vai aparecer para você aqui de tridente, segurando um rabo assim, com uma flecha na ponta, porque se ele aparece assim, para um crente mesmo, ele não coloca medo. A gente exerce autoridade sobre ele em nome de Jesus Cristo, e ele tem que bater em retirada, ele não tem opção. O nome de Jesus tem poder. Então isso não causa tanto medo. Talvez quem não conhece o Evangelho, ele vai aparecer um vulto, é isso, é aquilo, é uma voz, aí é uma coisa. Se o diabo falar comigo, eu não tenho medo nenhum. Já tive medo do diabo, hoje eu não tenho mais. No início da minha conversão, eu me pelava de medo. Aí um dia eu orei a Deus, eu falei: Deus, eu estou morrendo de medo do diabo, tira isso de mim. Alguém ia dizer: mas o diabo vai ouvir. Dane-se que ele vai ouvir, eu estou orando para o meu Deus, eu não estou preocupado com o que ele está ouvindo, não. E eu morria de medo, gente, me arrepiava todinho só de imaginar o diabo. Hoje, eu sei a autoridade que eu tenho por causa das Escrituras. Agora, vigie,
Porque o diabo ele vem para disfarçar, para enganar. E o diabo gosta muito de trabalhar com meias verdades. Nós vimos isso na EBD de manhã. Meias verdades. Então, a pessoa começa a analisar uma situação, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, ela parte do princípio, lógico, que tudo vai ser verdade. E aí é onde o diabo te passa a perna e me passa a perna, quando a gente age pela lógica e não pela fé. E não nos guiando pela palavra de Deus. Mas só tem um jeito de você conhecer o mapa do terreno que você está pisando, lendo a palavra de Deus. Eu posso pregá-la para você, eu posso ensiná-la para você, eu posso orar por você, mas no dia a dia eu não posso ler por você. Eu não posso orar por você. E você precisa todos os dias fazer isso, porque todos os dias o diabo ele vai ter alguma coisa para te atrapalhar. Como o rato, todo dia vai querer voltar na sua despensa e pegar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. E o diabo não vai tirar o ânimo da igreja de Cristo. A Bíblia diz que nós somos vitoriosos em Cristo. Portanto, que você viva esta verdade e que você ore a Deus quanto a essa verdade. Que Deus te dê ânimo, que Deus te mostre a verdade e, naturalmente, fuja do pecado. Porque se você não quer um rato na tua casa, o que você faz? Você tira a comida à vista, você tampa os buraquinhos por onde ele pode entrar, você põe a grade embaixo da máquina de lavar, igual a foto que me mandaram, num grupo aí, que o cara todo feliz que descobriu a pólvora, botou uma tela embaixo, o rato não entrou mais na máquina de lavar dele. Fuja do pecado, lute para a sua santidade, senão você vai ficar patinando e o diabo, de fato, ele vai trabalhar na sua vida e vai te prender, né? Porque o pecado nos afasta de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Agora sim, eu convido os irmãos a nós abrirmos em Efésios, capítulo 3. Pela graça de nosso bondoso Senhor, nós estamos caminhando numa série de mensagens na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, e Deus tem feito grandes coisas por meio da sua palavra. Ele fez assim na série de 1 Coríntios, está fazendo na escola bíblica dominical, e hoje nós vamos ter uma confirmação de que de fato a vida cristã deve ser mantida pelo poder de Deus, pelo poder que Deus tem e trabalha em nós. Efésios capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 14 até o 21, diz assim a palavra de Deus: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos. Pai celestial, Pai bendito, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida e será pregada, ó Deus. Eu peço a Deus que essa pregação seja como fogo, e o Teu povo como lenha, que venha arder e ser incendiado pela Tua verdade, ó Pai.
verdade que nos torna fiéis, verdade que nos faz odiar o pecado, verdade que nos faz amar a Deus e que nos faz andar pela fé na palavra, que é esse combustível que mantém a nossa vida espiritual. Haja, Senhor, fogo de verdade no coração de cada um, Pai. Não é fogo estranho, não é bizarrice, não é pulo, rodopio, não é fantasia, mas é verdade ardendo no nosso coração, ó Deus. Que o nosso coração queime pela Tua verdade, ó Pai. Que essa verdade em chamas nos consuma, para que nós sejamos transformados de glória em glória e aceitemos essa transformação em nossa vida. E o objetivo desse calor, desse fogo, é sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Não é gritarmos, berrarmos, fazermos um culto escandaloso e promover glória para a gente, como se fôssemos, Senhor, o centro das atenções, ou muito poderosos e cheios de dons. Não é essa infantilidade humana, Senhor. É vida com o Senhor, plena, que dia a dia vai sendo forjada em nós. Dia a dia, Cristo vai crescendo em nosso coração, como orou Paulo aqui, Senhor. E é o que eu oro para a Igreja Batista Betel em Goiânia e para todo o Teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos irmãos, o tema da minha mensagem é fortalecimento espiritual. E se você perceber, no versículo 14, Paulo começa falando por essa razão. Ele repete o que ele tinha dito no versículo 1, que ele também diz por essa razão. No versículo 1, ele ia começar a fazer essa oração, e de repente ele lembra de algumas outras coisas e coloca na carta, e agora no versículo 14 ele retoma a sua oração, dizendo por essa razão. Nós encontramos aqui Paulo de joelhos, por uma razão, por um motivo especial. Nós flagramos o apóstolo Paulo. É como você abrir a porta e você vê alguma coisa que estava lá escondido e não pode ver. Não sei se você já foi flagrado em alguma situação, de repente você queria dar um presente surpresa para alguém e essa pessoa abre e vê o presente. Eu lembro quando eu era criança, eu estava com febre e tinha uma festa lá no prédio de menino, né? Festa de aniversário, no prédio que eu morava com os meus pais, e eu queria porque queria ir, e minha mãe disse não, e o não da minha mãe é inegociável, não tem negociação, não tem barganha técnica, mas no momento em que ela foi mexer com alguma coisa de casa, eu já era um pouquinho mais crescidinho, eu saí, desci a escada, fui para o andar de baixo e fui lá para a festa, mesmo com um pouco de febre. E eu estava todo feliz, porque eu tinha ido e chegado lá na festa que eu queria, e estava lá conversando um, conversando com o outro, e vai cajuzinho, e vai não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco, quem que chega? A mãe. Quem que adentra? Eu me lembro até hoje, era uma sala grande, era um apartamento grande, com uma sala grande, e tinha bastante gente lá, e antigamente, nos anos 80, eram aquelas lâmpadas incandescentes amarelas, né? E era noite, a festa, e eu estava lá no meio, daqui a pouquinho, quando eu vejo a mãe, eu paralisei, não lembro nem de eu pensar, e ela lembrou, e ela me viu, aliás, e foi lá e me pegou. Eu fui flagrado, fui preso em flagrante delito, e ela me levou de volta para casa, por uma conversa profunda e didática, né, quanto à minha desobediência. Mas aqui, nós estamos flagrando o apóstolo Paulo, nós estamos abrindo a porta do quarto, e quem nós encontramos lá? O apóstolo Paulo de joelhos,
ele está orando. Dizem que o grande Russell Shedd, pastor batista que já está na glória louvando o Senhor Jesus Cristo, um dia estava numa conferência com alguns irmãos e alguém entrou no quarto errado do hotel e era o quarto dele. E quando abriu a porta, Dr. Russell Shedd encontrava-se de joelhos na sua cama com o seu Novo Testamento em grego aberto na frente dele, lendo a palavra e orando diante de Deus. Imagina o homem fazer devocional em grego. Imagina o nível espiritual desse homem. Esses flagrantes da vida, ele pode pegar coisas erradas, infelizmente, no mundo acontece muito, e pode pegar coisas boas. E aqui é um bom flagrante. Paulo está de joelho por uma razão que ele repete 2 vezes, significa que essa razão estava na mente dele, no coração dele, ele tinha certa urgência de fazer essa oração. Até porque o apóstolo Paulo, judeu de nascimento, fariseu, ele tinha o hábito e foi ensinado desde menino, como todo judeu, a orar de pé. O judeu orava de pé, o judeu não orava de joelho. O judeu orava de pé. E o que faz um judeu de nascimento dobrar o seu joelho diante de Deus? A razão pela qual ele ora. Ajoelhar-se demonstra uma profunda humildade e urgência no seu pedido. E essa razão é o que ele retoma no finalzinho do capítulo 2, quando ele diz ali no verso 19, que nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, ele fala que nós estamos na família de Deus, e ele fala no versículo 20, que estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular, e no 21 ele fala sobre um edifício bem ajustado, crescendo como um santuário dedicado ao Senhor, e no 22 ele diz que nós estamos incluídos nesse edifício, nesse crescimento espiritual, para sermos morada de Deus no Espírito. Nós tivemos uma mensagem falando sobre esse texto, encontra-se no canal da igreja no YouTube, para quem não assistiu. Paulo está extremamente preocupado, porque ele deseja, depois da obra da cruz, consciente do seu ministério apostólico, de ensinar as verdades da fé cristã à igreja, ele tinha consciência que ele era o último apóstolo, e, portanto, a responsabilidade dele era muito grande. A igreja estava ali fervilhando no seu começo. O livro de Atos é esse tempo de transição da antiga para a nova aliança. Então, muitas questões sobre o judaísmo precisavam ser esclarecidas e novas questões precisavam ser muito bem consolidadas. E Paulo tem uma preocupação. Deus, eu quero ver essa igreja crescer. Eu quero ver essa igreja ser edificada, eu quero ver essa igreja crescendo sobre a pedra angular, que é o teu Filho que fez uma grande obra, e bem ajustado sobre o alicerce que nós apóstolos estamos aqui sofrendo para poder lançar para a igreja ser construída. A preocupação do apóstolo Paulo era que não se saísse da sã doutrina. Abra comigo em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Paulo tem uma preocupação, que a igreja mantenha um ritmo, uma direção que era necessária. Paulo sabia que ele partiria, Paulo sabia que assim como Cristo, ele não ressuscitaria nesse momento para estar com a igreja. Inclusive, quando ele pondera sobre a hipótese da morte dele, ele fala, eu estou dividido, porque por um lado eu finalmente vou estar com Cristo, mas por outro eu preciso ficar aqui por vocês. Eu preciso ver a igreja de Cristo crescendo de maneira saudável, sem se desviar dos verdadeiros ensinamentos. Por essa razão, flagramos Paulo de joelho. Ele queria que, como em Atos 2, capítulo 42, a igreja continuasse dessa maneira. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele queria ver a igreja perseverando. Perseverando em quê? Na doutrina dos apóstolos. Eles foram homens chamados
para trazer o ensino da igreja, ensino esse que perpassaria todos os anos da igreja na terra, porque eles estavam sendo usados para trazer mais da revelação de Deus para o povo. Cristo é a pedra angular, e segundo Efésios 2:20 que nós lemos, os apóstolos são esse alicerce, e os ensinamentos deles é que nós devemos prezar, zelar e nos fortalecer. Por isso, não basta perseverar. Suponhamos que alguém da igreja me contrata, eu sou um instalador de ar-condicionado, e alguém me chama para consertar esse aparelho de ar-condicionado. E eu chego aqui, e eu olho a janela abaixo do ar-condicionado e vejo que ela está torta. Então eu pego, quebro a parede, arrumo a janela, alinho, coloco no prumo, passo massa de novo, passo massa corrida, pinto, arrumo, organizo, limpo os vidros. Eu faço um trabalho maravilhoso, bem feito, com persistência, com esforço, com dedicação. Mas não arrumo o ar-condicionado. Eu fiz um serviço bem feito, que não era para fazer. Eu dediquei tempo e esforço para algo que eu não fui chamado para fazer. E o apóstolo Paulo está preocupado, porque quando você e eu temos fé em Jesus Cristo, nós queremos perseverar, mas nós corremos o grande risco de escrevermos uma Bíblia para nós mesmos. E de nós, na nossa cabeça, traçarmos o nosso caminho cristão, falar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer assado. E ao invés de nós consertarmos o ar-condicionado, nós arrumamos a janela. E pode falar, mas eu me esforcei para a coisa errada. Para a coisa errada. É como um trabalho na empresa. Você tem prioridades, entrega para o seu cliente, e vamos supor que você pula as prioridades e faz outras coisas muito bem feitas. Não vai atingir. Não adianta você ser dedicado. Você não pode ter zelo sem conhecimento. Você precisa saber para onde você tem que ir na vida espiritual. Você precisa saber para onde caminhar. E Paulo está clamando pelo crescimento da igreja. Por essa razão, qual razão? O Efésios 2 que nós falamos. Que a igreja cresça sobre Cristo e sobre o fundamento que são os ensinos dos apóstolos. Paulo não tem nenhuma vaidade de que eles estão sobre o ensinamento dele ou o ensinamento do judaísmo. Paulo deixa claro que ele fazia obra pela graça de Deus em outras cartas. Paulo deixa claro que não era na força dele, mas era de Cristo. Paulo sabe o que Deus tinha colocado no coração dele. A preocupação é a direção da vida espiritual. Qual a direção que você tem dado à sua vida espiritual? Você tem lembrado de algumas coisas que você já viveu e tem montado um esquema para você de como você vai seguir a Jesus Cristo? Você dá uma selecionada, não, isso aqui é mais ou menos, isso aqui a gente coloca, então, não dá para dizer que eu não estou seguindo. Como uma vez, bateram na traseira de um carro nosso, e aí eu fui bobo, e deixei fazer o orçamento no mecânico de confiança do cara que bateu, ao invés de levar no meu mecânico. E aí parecia legal, a gente deixou o carro lá, a gente já nem tem mais esse carro, e a gente deixou o carro lá para arrumar. E aí quem bateu pagou lá, quando a gente foi pegar, tinha uma série de detalhes que não estavam bons. Era um carro novo, quando você vende, você desvaloriza o carro. E aí vai para cá e resolve, liga e tal, e tenta conversar e argumentar, e eu ouço do cara o seguinte: olha, está feito, você não pode dizer que não está. Talvez não ficou do jeito que você queria, mas que foi feito, foi. Você e eu não podemos falar isso para Deus. Nós não podemos bater numa traseira e dizer, olha, não, de repente você não ficou satisfeito, não está do teu gosto, mas está feito. Não. A vida espiritual, ela tem todo um conteúdo que você e eu precisamos ir crescendo e desenvolvendo. Eu não posso dizer, olha, você não está satisfeito. De repente não te agrada, mas está aí, eu estou fazendo alguma coisa. Você não pode dizer que não tem. Isso é uma desculpa esfarrapada. Depois de Cristo, a pedra angular, e depois dos apóstolos, o caminho da igreja agora é o
crescimento espiritual e o amadurecimento da fé que recebeu. Não é inventar novos caminhos, não é criar uma nova forma de viver a fé cristã. Paulo não pede novas revelações. Paulo pede, o pedido urgente dele de joelhos é pela maturidade da igreja naquilo que Deus já revelou. Paulo deseja que os pastores sejam fiéis ao ensinar a revelação de Deus e que os crentes cresçam fielmente nessa verdade. Mais adiante, aqui mesmo em Efésios, vamos para o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos pular um pouquinho, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Só tem um caminho para aqueles que creram em Cristo: crescer. Não tem outro. Não vai vir outro apóstolo. Não vai vir outro profeta. Mas, pastor, eu acabei de ler o texto, diz aqui, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Esses apóstolos e profetas são do capítulo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esses que estavam atuando no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento. Pastor, e aí, cadê a verdade deles? Está no Novo Testamento. A presença do Novo Testamento na igreja hoje é precisamente o ensino que a igreja primitiva seguia, é a palavra dos apóstolos e dos profetas. Não vai ter outra revelação para a igreja. E Paulo está preocupado porque ele quer ver as pessoas crescendo na verdade revelada. Então você tem apóstolos e profetas que já fizeram a sua obra. Você tem pessoas que proclamam essa verdade, os evangelistas, e os pastores e mestres que ensinam e insistem que a igreja deve continuar. E essa oração de Paulo é a oração de muitos de nós pastores com o coração pesado, muitas vezes de madrugada, que levantamos, ajoelhamos no sofá da sala e clamamos: Deus, que cada irmão da minha igreja, que o Senhor me deu para eu pastorear, seja edificado nessa verdade e não se desvie dela. Queridos, se você está convencido de que a Bíblia é a revelação suficiente de Deus, não ande por aí buscando revelações e novas experiências, porque a palavra ela é suficiente, a não ser que você creia que a Bíblia não é suficiente, o que é um grave problema na fé cristã. Mas se você crê que ela é, cresça nela. Se Deus quiser falar contigo de outra forma, Ele fará, a iniciativa vai ser dele. Pode ficar tranquilo. Se Ele quiser usar um anjo descendo de rapel para falar contigo, e você contar para todo mundo: eu tenho a visão aberta do mundo espiritual, Deus vai fazer isso, Deus vai trazer o anjo de rapel, preocupa não. Mas se Ele nunca fizer isso, saiba que para o resto da minha vida e da sua vida, a Bíblia, a oração e o Espírito Santo são suficientes. Não falta nada, nem um pedacinho. Não, mas uma profeciazinha assim que está coçando o meu ouvido, que eu quero ouvir um negocinho. Vou contar algo para vocês. Uma irmã aqui da nossa igreja, membro da nossa igreja, ela me deu autorização para eu compartilhar, não vou falar o nome dela, mas ela me deu autorização para eu compartilhar com a igreja. Me liga um dia de manhã, telefone toca, eu atendo. Pastor, você está na igreja? Minha irmã, não estou, mas o que você está precisando? Eu posso ir lá? Não tem problema. Pastor, eu preciso falar contigo, eu estou muito angustiado, eu estou muito, assim, tem que ser agora. Eu falei, então vamos agora, irmã. E aí marcamos, chegamos aqui. Eu cheguei um pouquinho antes, ela chegou depois, entramos no gabinete, ela sentou e começou a chorar.
pastor, eu vou fazer uma cirurgia. Pastor, estava tudo certo para a minha cirurgia. Eu programei minhas férias, não era uma cirurgia de urgência, mas era uma cirurgia. Ela programou as férias. Eu já tenho gente que vai ficar lá em casa para cuidar da família, da casa, que ela tinha que guardar repouso. Eu já organizei meu trabalho. Pastor, está tudo, já fiz os exames pré-operatórios. Ela estava com a pasta na mão dos exames pré-operatórios que ela ia levar no médico por uma última olhada naquele mesmo dia. Mas o que ele me pediu até agora está tudo ok, está tudo marcado, a sala de cirurgia tal, está tudo certinho. Mas eu fui ontem na casa de alguém, de uma pessoa que ela foi, para resolver um negócio burocrático, de papel, de pagamento, essas coisas que a gente tem do dia a dia para fazer. E lá havia uma mulher, conhecida como a profetisa. E a gente estava conversando, e ela estava resolvendo lá o que ela precisava, assinando e tal. E a mulher está lá inquieta, e está olhando para ela, e está não sei o que lá, o capeta devia estar no couro, né? E estava para lá, e preparando um lanche. Essas profetas que faz lanche, vocês tomam cuidado com o profeta que faz lanche. E vai no bate-papo, vai coando café, senta com ela, e aí começa a conversar, e aí vai falando, né? As meninas gostam de falar, e vai falando, ela diz que vai fazer uma cirurgia, e a profeta vira para ela e diz, não faça essa cirurgia, você vai morrer. Deus me mostra, gente, vê se não arrepia alguém falar isso. Deus me mostra que se você fizer a cirurgia, você vai morrer. Coitada, ela entrou em desespero. Você precisa fazer uma campanha na minha igreja e ler o salmo, não sei. Aí passou umas rezas, uma simpatia para ela, umas garrafadas, sei lá. Mas ela ficou em pânico. E ela não conseguiu dormir e tal, aí me ligou no dia seguinte. Eu ouvi carinhosamente, pacientemente, ela chorou. E ela estava muito nervosa e aflita. Ela falou, pastor, minha filha, minha família, como é que eu vou fazer se eu morrer e tal e tal. E olha a responsabilidade de um pastor aconselhar isso, né? Porque, entre aspas, Deus falou. Entre aspas, Deus me mostra que você vai morrer. E aí eu ouvi, deixei ela se acalmar, passei um lencinho para ela, o gabinete pastoral sempre tem uma caixinha de lenços. Você chorar à vontade, eu chorar à vontade. A vida precisa mesmo de momentos de choro. E aí eu falei, minha irmã, ela, pastor, o que eu faço? Eu falei, minha irmã, o meu conselho para você é o seguinte, antes dessa profecia, você ia fazer a cirurgia? Ia, pastor. Eu falei, você tem alguma dúvida médica sobre o assunto? Não, pastor. Você tem alguma coisa para esclarecer com o seu médico sobre isso? Não, pastor, está tudo certo, está tudo ok. Eu falei, ok. Minha irmã, então o meu conselho é o seguinte, pegue o seu tempo que você tirou a Deus para orar, aquilo que Deus colocou no seu coração, as oportunidades que Deus abriu das tuas férias, gente para cuidar da tua família, organizar, etc. Porque um homem fazer cirurgia é uma coisa, a mulher é outra, né? A mulher tem N responsabilidade, né? O homem faz a cirurgia e fica deitado, né? Mulher não é tão fácil assim. Falei, minha irmã, se Deus quisesse te dizer alguma coisa, Ele nem teria deixado esse processo todo acontecer. Deus não é Deus de confusão e nem de medo. Falei, minha irmã, então você pega o seu relacionamento com Deus, o que Deus falou ao seu coração, que você orou, o que você se organizou, a parte clínica, médica, tira essa profecia da mistura e toma a sua decisão sobre o assunto. Minha irmã, tirando essa profecia, você tem algum medo de fazer essa cirurgia? Não, pastor, nenhum, está até marcado. Eu falei, minha irmã, então faça a sua cirurgia, em nome de Jesus Cristo. Cuida da tua saúde, faz o que você quer fazer, passa uma borracha e esquece isso. Irmãos, não há novas revelações para a igreja. O que está revelado está aqui. O que Deus deseja é que você e eu venhamos a amadurecer e crescer, para que saibamos tomar decisões com base no que estamos aprendendo na palavra dele. E aí essa irmã virou para mim depois e chorou mais um pouco e falou, pastor, foi bom isso acontecer, porque eu entendi que eu estava imatura na minha fé. Eu entendi que eu não estava bem com Deus, orando, lendo a palavra sempre.
E eu entendi que isso me deixou vulnerável para me colocar medo e alguém poder falar isso para mim. Se eu tivesse firme na palavra, eu não teria esse problema. Falei, irmã, então aprenda e siga adiante. E prossiga com paz no teu coração. E Deus é bom. Deus não vai te punir por isso. Deus em amor, Ele está cuidando de você. E a irmã fez a cirurgia, e eu orando por ela, e no dia seguinte eu falei, a hora que você puder falar, me avisa, né, e tal, para a gente orar junto no telefone, e quando você estiver em casa e puder receber visita, você me avisa. E ela falou, pastor, estou em casa. Eu falei, então estou indo aí te visitar. E foi um momento muito lindo, porque ela não morreu, está viva. Profetada. Queridos irmãos, numa igreja como a nossa, que não tem isso, imagina nas igrejas em que é pregado isso toda hora. A preocupação de Paulo é que a gente cresça por essa razão. Esse texto é tão rico e eu não vou conseguir pregar ele todo, que eu estou no primeiro versículo ainda. Mas é por essa razão, que razão? Amadurecimento. Eu preciso aprender a ser maduro para tomar decisões. A vida é cheia de decisões, cheia. Esses dias eu estava tomando água, lá em casa, na cozinha da casa pastoral, e eu escorei na pia, estou bebendo água e estou olhando os azulejos, e pensando, não era para ser esses azulejos, eram outros, Deus abençoou e mandou esses. E estava lembrando de todo o processo, né, Norma, que foi uma história abençoada lá, né? E aí olhando e tal, e aí eu comecei a olhar o teto, o chão, e falei, olha quantas decisões tem aqui. Olha quantas decisões são necessárias para construir uma casa. O tipo do azulejo, a cor, a argamassa, quem vai contratar, as decisões de pagamento, se vai ser em dinheiro, se vai ser transferência, as decisões de oração, as decisões da escolha de... uma construção é cheia de decisões. E você e eu precisamos estar maduros na fé, para tomarmos decisões corretas e não entrarmos nessas histórias e arruinarmos a nossa vida. Quem gosta desse tipo de coisa são pessoas que não são maduras. Podem ter conhecimento bíblico, podem ter conhecimento, vence uma gincana de EBD rapidão, mas não está maduro para poder viver a vida. Todo vento de doutrina leva essa pessoa. Lá no capítulo 4, inclusive, diz que esse crescimento, ele é, no versículo 14, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. O crescimento em Cristo, ele faz com que você ouça isso e vá fazer a sua cirurgia ou qualquer outra coisa que você precisar. Queridos, o Novo Testamento é a obra apostólica e a palavra profética para a igreja dos nossos dias. É o que está escrito. E é o que é iluminado pelo Espírito Santo e avivado pelo poder do Espírito Santo para me transformar e te transformar e sermos cada vez mais fiéis. Paulo está de joelho por esse motivo. Eu e outros pastores ficamos de joelhos por esse motivo. Nós olhamos às vezes e nos alegramos de ver como a igreja está andando, mas também vemos coisas que a igreja precisa crescer e oramos para que a vida de cada um seja edificada. O apóstolo Paulo continua aqui no texto. Ele pede que Deus, segundo a riqueza na glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. A oração de Paulo é individual, para cada pessoa, que haja poder na vida dela. Para quê, pastor? Para pular, para dar profecia, para fugir do pecado, para ser fiel, para que a língua não tenha fofoca, para que não haja murmuração, para que haja crescimento, para que haja liberalidade para contribuir para a obra de Deus, para que haja santificação, para que haja foco. Você e eu precisamos de poder para isso. Poder de Deus não é para show. Aliás,
Você sabia que os leitores originais de Paulo sequer teriam essa imagem do que a gente tem hoje de igrejas avivadas, quando Paulo escreve poder? Quando alguém fala hoje, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, o que você imagina? Ô glória, reteté, e vai, e x, e y, e não sei o quê. Os leitores originais de Paulo não tinham essa ideia. Sabe por quê? Esse movimento, ele é recente. É do século XIX para cá. Isso que a gente vê hoje, que as pessoas chamam de poder do Espírito Santo, é do século XIX para cá. A igreja nunca imaginou poder dessa forma. O poder de Deus sempre foi para você ser o seu caráter transformado. E você fazer, você servir e amar, como o apóstolo Paulo diz aqui. Poder de Deus na Bíblia não se mistura nessas bagunças, nessas confusões. Poder de Deus, olha o que diz aqui, é para que Cristo habite no coração de vocês. Poder de Deus aqui é para que sejamos enraizados. Poder de Deus é para que sejamos alicerçados. Em que, pastor? Numa vida religiosa, formal? Não. Em amor. Amor ao próximo. A gente não ama naturalmente. Vem uma aflição na tua vida, para você ver se o teu coração, você não vê quanta coisa ruim tem nele. Dedique-se a alguém que passe necessidade, que seja doente, para você ver o quanto você precisa doar, o quanto de egoísmo você não vai achar no seu coração. Passe por uma adversidade, para você ver se não há tanta coisa lá, menos o amor. E aí o legal aqui no 18, ele diz que é para que com todos os santos, ou seja, se cada um na igreja estiver cheio de poder para ser santo, amar, ser transformado, renunciar ao pecado, não flertar, não paquerar, não namorar com o mundo. O mundo não pode ser o seu crush. Você nem deve ter um crush se você é crente. Ou uma crush. Para que você seja santo. Pastor religioso? Não! Eu não me lembro com quem que eu conversava ali no gabinete essa semana. Acho que foi com a Fabiana. E a gente falava assim, antigamente, a gente conseguia se separar um pouco do mundo fisicamente. Antigamente dava para fazer isso. Hoje em dia é impossível, você está cada vez mais exposto e misturado no mundo. Até no ambiente de trabalho, toda hora é conversa imoral, toda hora são propostas erradas, não existe mais aquela formalidade. Você precisa ser cada vez mais santo em amor e viver uma vida útil, para que com todos os santos possamos compreender. A compreensão vai além de entender. A compreensão vai além de intelecto. Ser muito inteligente e ter muito livro não significa ser muito santo. Antes de nós entrarmos aqui para começar o culto, a gente sempre ora ali com o Ministério de Louvor, no gabinete. A gente estava esperando e o Arthur vira para mim, olhou os livros na estante e falou, pastor, você já leu isso tudo de livro? E eu falei, esses aqui são de consulta, a gente não chega a ler todos que eles são de consulta, mas aquela prateleira ali, normalmente são livros que a gente lê do início ao fim. Isso é bom, é uma ótima ferramenta. Quem que aqui não gosta de trabalhar com boa ferramenta? Dos homens. Quem aqui, seja homem ou mulher que vai cozinhar, não gosta de coisa mais arrumada, uma boa frigideira, uma boa escumadeira, um bom fogão para você trabalhar? Está vendo, mulheres? Eu não deixei a cozinha só para vocês. Eu só faço arroz e ovo, mas tem problema. Ferramenta é ótima, um pastor faz um trabalho muito melhor com um bom conhecimento teológico, mas somente intelecto não faz você compreender o que? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo que excede o entendimento. Nem todos os títulos acadêmicos, seja de teologia ou de qualquer área do entendimento, nos fariam conhecer esse amor de dimensões incontáveis, de proporções imensuráveis. E o que a gente ganha com isso? Ficamos cheios de toda a plenitude de Deus. Você fica cheio do Espírito Santo, cheio, avivado, cheio do Espírito.
E o que é avivamento? Arrependimento de pecados e uma fé, um amor, um desejo de ser fiel a Deus. Avivamento não é gritaria profetada. É uma vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para amar a Deus, para amar ao próximo, para amar em família, que é o maior desafio que nós temos. Porque a família, normalmente, ela não tem limite, né? Ela invade a nossa vida, a gente invade a dela, e aí vai indo, e é difícil amar. É o campo mais difícil de se amar. Cheios. E o que precisa para isso? Orar. Estar de joelhos, como o apóstolo Paulo. Por essa razão, para crescer, para ser edificado nessa verdade, para não ouvir profetada, para não ser guiado, você está aflito, com o coração angustiado, qualquer profeta te dá uma direção. Você não sabe o que fazer, você está perturbado. Liga para a irmã fulana, para ela fazer uma oração, ver se Deus fala alguma coisa. Renuncia a isso. Esteja maduro para crescer, para tomar as suas decisões, para se sacrificar quando necessário, para sofrer a injustiça quando for preciso, para ser sóbrio, ser um crente de caráter, ter uma vida espiritual saudável. Você deve se colocar de joelhos e buscar essa firmeza do capítulo 2:20, o fundamento dos apóstolos e profetas, a palavra de Deus. Os ensinamentos. O Novo Testamento é o equivalente a você ter Paulo e Pedro e João conversando contigo aqui. Nós já temos aqui. É isso que faz você ser cheio do Espírito, se colocar de joelhos. Pastor, mas eu não oro muito bem. Eu oro, eu começo a distrair, eu vou vagando, aí eu lembro da garagem que tem que arrumar. Eu lembro do arquivo no computador que eu não sei se eu salvei. Eu lembro do e-mail que eu tenho que mandar segunda-feira para alguém. Eu lembro de uma conta. Pastor, eu não oro, a minha oração não tem aquela qualidade toda. Vamos ao texto. Capítulo 16, olha na Bíblia. Peço que, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante seu Espírito no íntimo de cada um. Não é pelo mérito de uma oração com bom desempenho. Não é pelo termo que usa hoje no meio profissional, por você performar bem. Quem está aí no meio profissional, fulano vai performar bem. Tem até programa de inteligência artificial hoje que avalia para ver se o funcionário está performando bem ou não. Não. Olha o que diz o texto. Segundo a riqueza da glória de Deus, Deus ele é cheio de recursos. Basta você orar. Mesmo que você não comece bem, que você não vá performar na oração. Essa meritocracia do mundo, ela é para o mundo. Não é para a sua vida espiritual. Não leva os princípios dos homens para Deus. É segundo as riquezas da glória. E eis que eu te digo mais. Versículo 20, uma boa forma de entregar a profecia. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você fez uma oração, falar não foi muito bem, Deus vai responder mais ou menos. Ele faz mais do que você imagina. A sua oração, que ainda não está 100%, Deus ele te dá uma resposta maior do que você imagina. Pastor, mas eu me distraí. Deus não vai pegar igual as professoras aqui. Essa aqui está certa. Tá bom, tua oração foi nota 3. Anjo, você põe 3 pontinhos aí para ele. A hora que ele orar, você vai ver se ele pode receber do jeito. Não.
É segundo a riqueza da glória, e Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, se você pensa, não, que a minha resposta vai ser mais ou menos, ela vai ser maior do que você imagina. E aí, com o tempo, cheio de amor, você vai querer melhorar a sua oração. Você vai tirar um tempo para estar sozinho, até com você mesmo. Lá em casa a gente estava falando isso essa semana. As pessoas não tiram tempo nem para estar sozinhas com elas. É só na internet. Sozinho tira um tempo para estar um tempo para organizar a tua cabeça. E aí você poder entrar na presença de Deus e orar a Ele. E falar: Senhor, eu quero conhecer mais desse amor. Eu quero que Cristo habite mais em mim. Eu quero que o Espírito Santo me fortaleça no meu coração. Algumas traduções antigas dizem fortalecer no homem interior. O homem interior é a sua alma, o seu espírito, o seu coração, a sua parte não material, a sua dimensão imaterial, a sua alma, o seu espírito. Isso precisa ser fortalecido. Não há nenhum apóstolo, profeta, profetisa, bispo, padre, pastor que vá poder orar e fazer uma reza grande por você e te fortalecer. Nem o apóstolo Paulo fez isso. Ele orou que Deus fizesse isso por você e por mim. Porque o poder vem dele. Quem tem grande força é Ele. Quem tem riquezas é Ele. E Ele pede então, concluindo, que nós tenhamos essa compreensão espiritual mais profunda. Ele pede que nós possamos então experimentar esse avivamento individualmente e então no coletivo. Porque as respostas às orações de Paulo não tinham como proposta apenas uma vida individual, mas a experiência de comunhão na igreja, partir para a coletividade. Como é que nós vamos ter uma igreja forte? Se cada um estiver buscando força em Deus. Nós vamos ter, se vier um grande homem ungido pelo Benerim, lá não sei aonde que veio, que derramou azeite. Não. É em cada alma, em cada coração. E um detalhe, essa vida espiritual não é vivida sozinha. Tem gente que acha que eu sou tão santo e separado que eu não vou ficar na igreja, porque a igreja tem hipócritas, a igreja tem pecadores, a igreja tem... Tem, claro que tem. E cada um de nós somos mais um. Porque nós somos imperfeitos mesmo. A gente está sendo banhado pela graça para ser mudado, amém, queridos? Irmãos, a vida espiritual então é para ser vivida. Não existe fé cristã sem irmãos, sem pastor, sem igreja. Não existe vida espiritual virtual. Você sabia que teve igreja que alterou o estatuto para receber membro virtual? Eu fico imaginando se a gente vai casar virtualmente com alguém. Já pensou você ser pai virtual? Ou mãe virtual? Ou filho virtual? Acho que tem gente que gostou da ideia. Não tem como. É uma vida junto, caminhando. A experiência cristã, ela tem momentos de solitude que é necessário, mas ela não é individualista. Não deixe que esse princípio do mundo entre em você. E uma aplicação, então, para você pensar. Como tem sido a sua prática de oração? Você tem abandonado a vida de oração porque você já tentou e você não consegue ter uma boa performance na sua vida de oração? Eu não consigo mesmo. Saiba que essa oração, entre aspas, mal feita, e se ela não for realizada, ela faz falta na sua vida espiritual. Ela faz muita falta. Aquela oração que a gente acorda com sono de manhã, ajoelha, ou então de dormir e dorme. Você já dormiu orando? Eu já. Você dorme. Essa oração não feita, ela faz falta. Inclusive para a gente ir aperfeiçoando e melhorando a vida de oração pela graça. A oração no meio do dia, a oração no meio de um trabalho, você está fazendo no computador, você para e ora. Eu, como pastor, faço isso várias vezes, que eu estou preparando mensagem, eu paro e oro para ouvir Deus. Queridos, outra pergunta:
Você tem experimentado esse amor de Cristo na sua vida? Ah, não, pastor, eu não sei. Ore e siga a razão pelo que Paulo orou, o fundamento da igreja, o Novo Testamento. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: nós somos forçados a dizer que nós não atingimos toda a profundidade daquilo que ouvimos nessa pregação. A gente não está ainda nesse pique todo. Ao lidar com as Escrituras, nós ficamos cientes que ainda não chegamos lá, e que estamos lidando com verdades maiores do que a nossa capacidade, mas também somos informados que é um Deus que nos ama, que é um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, ore e leia a palavra de Deus. Avive-se. Tire as distrações. Não adianta você pegar uma garrafa e encher, se ela estiver cheia de furinho. São as distrações. Estou dizendo que você nunca possa ver alguma coisa e descontrair, mas se isso não é exagerado na sua vida, se lazer e entretenimento não são exagerados na sua vida, porque de fato não chegamos lá, mas aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ore e leia a palavra de Deus. Esse é o único caminho para você crescer, e que você cresça muito e que você aceite o que você aprende da palavra, e que você ore mesmo achando que não ora bem. Distraiu? Volta. Distraiu? Volta. Ai não, Deus não vai gostar. Não, Ele vai gostar da tua persistência, pode ficar tranquilo. Eu estou orando, daqui a pouquinho eu estou lembrando, e gente, eu estava orando. Aí você volta, ora de novo. O povo de Deus está perdendo esses passos firmes, mas Deus está nos chamando de volta e nos resgatando para continuar o que Ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, queridos. Amém.